Olá, família Rede Rio, tudo bem com vocês? A matéria de hoje é um caso que aconteceu há 6 anos atrás e que agora parece estar tendo um processo para que seja feita a justiça. Estamos falando do caso Andrei, um caso que repercutiu no Brasil inteiro em 2016. Um caso que chamou a atenção, a princípio emblemático, a princípio uma situação e por conta de uma mãe que não aceitava o desfecho, teve uma reviravolta. Uma mãe que nunca cansou de buscar justiça. Estamos falando do caso Andrei e de sua mãe, que está aqui conosco hoje, a senhora Kátia Goulart. Boa tarde, dona Kátia. Como vai a senhora? Boa tarde. Então, estou bem, na luta tentando provar que o André foi assassinado. Kátia, eu fiz uma matéria sobre o caso há alguns dias atrás, porque me pediram muito para falar sobre esse caso, falar sobre o caso do seu filho e sobre toda a reviravolta que ocorreu. Um caso a princípio emblemático, que era uma situação, a polícia apontou que não teria sido um crime, teria sido uma, um acidente ou algo do tipo, e que você nunca aceitou o que a polícia havia falado por conhecer o seu filho. E depois, por questões ali que pareceram no mínimo estranhas a você, apareceu um suspeito, que agora, depois de quase 6 anos que o processo parece estar andando, é que ele pode ser levado ao banco dos réus. Eu vou te pedir, por mais doloroso que seja, por mais sofrido que seja para você, que você me conte a história do seu filho, o Andrei, quem era o Andrei e o que aconteceu no dia 30 de novembro de 2016, por favor. Bom, eu digo, é bastante triste, é bastante dolorido, mas a dor maior, quem sentiu foi o Andrei, que acabou sendo assassinado, né? Eu e meus filhos, a gente fala, nós somos sobreviventes, e a gente segue essa luta para provar que foi o meu irmão que assassinou o Andrei. Bom, o assassinato aconteceu dia 30 de novembro de 2016. Eu moro aqui em Porto Alegre, num apartamento pequeno, de 2 dormitórios, e meu irmão é um tenente da reserva da Brigada Militar, aqui do Rio Grande do Sul, e ele morava no Rio de Janeiro nesse período, de- depois que se aposentou. Aí ele foi convidado para trabalhar aqui no Ministério Público aqui em Porto Alegre. E ele falou, nós éramos irmãos, sem problema nenhum de relacionamento. Ele perguntou se ele podia ficar aqui em casa alguns dias até ele fixar uma residência, né? Eles, não, tranquilo, o apartamento é pequeno, mas a gente é família, a gente se acomoda, se organiza, ficamos todos aqui. Ok. E aí, no dia 30 de novembro de 2016, durante a tarde, eu fui no aniversário com a minha filha, aniversário de um familiar. E ele disse, mãe, eu não vou ficar em casa, eu vou ficar em casa, eu vou ficar esperando o padrinho, que meu irmão era padrinho dele, para tomar chimarrão. André era uma criança alegre, uma criança faceira, uma criança feliz, uma criança com 12 anos, cheia de energia, cheia de planos, né? Aqui é um condomínio de fechado, então tem quadra, ele tinha muitos amigos aqui. Me senti segura de deixar ele em casa, até porque ele estaria sob a responsabilidade de um familiar, né? Ficou em casa o Andrei, fomos eu e a minha filha por esse aniversário. Nós voltamos em torno de umas 23 e 25, talvez, e o apartamento estava com as luzes ligadas e os dois estavam deitados no quarto. É uma triliche, né? O Andrei dormia na cama de cima, meu irmão na cama de baixo, e tinha uma cama auxiliar que era para o meu outro filho mais velho. Só que nessa noite, meu filho mais velho trabalha à noite e estava de plantão. Então, nessa noite, por infelicidade, estavam só os dois no quarto. Eu dei boa noite, entrei, dei boa noite. O Andrei estava meio acuadinho, não estava muito no normal dele. Só que, claro, naquele momento eu não imaginei que seria isso. Eu imaginei que ele estava cansado, que no outro dia ele teria aula pela manhã, ele tinha acordado cedo, né? Então, eu pensei, ele está cansado, mas eu senti o Andrei meio diferente, não no normal dele, né? E meu irmão só dizia assim, eu tô com sono, Kátia, eu quero dormir, eu preciso dormir, amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu notei que a minha presença naquele momento ali estava incomodando o meu irmão. O Andrei não falava, ele só me olhava e fazia. Eu perguntei, tu tomou banho, filho? Dele só fez assim, tomei banho. Era um código nosso que ele tinha tomado banho, né? E ele estava tapadinho e eu fui pro meu quarto, que é do lado.
2 horas da manhã, meu irmão entrou gritando no meu quarto. Ah, aconteceu uma tragédia. Eu não tinha entendido, né? O que estava acontecendo, estava um silêncio no apartamento. E aí eu abri a porta. Aliás, eu só segui ele, né? Porque ele deixou a porta aberta. Ele só abriu a porta, me chamou e voltou. E aí eu levantei rápido e aí eu entrei no quarto, assim, tava o Andrei com um rasgo na cabeça, o quarto, as paredes são brancas, todas sujas de sangue, uma cena assustadora, assim, eu não conseguia entender, o Andrei morto em cima da cama, e aí nisso a minha filha chegou também, e a gente não conseguia entender, e meu irmão só gritava assim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, aconteceu uma tragédia, eu vi um barulho de bateria de celular estourando, mas meu celular, ele falava rápido, assim, não me deixava pensar. E aí o Andrei estava tapado, com cobertura até que assim, e eu fui destapar o Andrei para entender o que tinha acontecido. Meu filho está morto em cima de uma cama. 2 horas ali eu saí, meu filho estava bem. E aí eu fui destapando o Andrei assim, e meu irmão gritou: Ah, não, não, não mexe na cena do crime. Aquilo ali, apesar de eu estar toda confusa, e tentando entender o que está acontecendo, aquilo ali deu um estalo, né? E eu segui tentando entender o que estava acontecendo, estava os pés do Andrei, e nisso meu irmão gritou, minha arma está aqui. E eu não lembrava dessa arma, porque meu irmão, quando foi trabalhar no Ministério Público, ele recebeu essa arma para trabalhar. E a princípio, sim, era para ser responsabilidade dele, né? E aí, tanto é que ele tenta induzir que o Andrei mexeu nessa mochila. Mas, né, durante esse processo todo, a gente está tentando provar que não foi o Andrei que mexeu nessa mochila. Foi meu irmão que pegou essa arma dessa mochila e assassinou o Andrei com uma pistola Taurus .40. E hoje eu aprendi muito esse vocabulário em função nesse meu empenho, dessa minha dedicação para provar, né? Coisas que eu, como uma mãe enlutada, eu tive que aprender que, que teria que ser sido pedido o exame de conjunção carnal. Eu não sabia, e a polícia não pediu. Quem tinha que ter pedido esse exame, toda essa procedência, é a parte da polícia civil, não eu. Né? E eu tive que aprender essas coisas na luta ali, na dor. Enfim, aí foi tudo conduzido, meu irmão conduziu para que as coisas fossem induzidas para suicídio. Ele falava para as pessoas aqui que já tinha visto o resultado da perícia, que o corpo do André não tinha nem saído do apartamento, que eles mandaram as fotos para o IGP devolveu, concluindo que foi suicídio e tal. E aí foi tratado como suicídio, né? Nos primeiros momentos. Só que aquilo, eu tava com dor, dor no coração, né? Meu filho morto ali, minha filha com 16 anos na época, eu tentando proteger ela, porque o André até então ela não tinha conseguido proteger, né? E, claro, ninguém chega para uma mãe que acabou de perder um filho, eu suspeito que foi teu irmão, né? Tem essa sensibilidade. E as coisas foram indo, só que com o passar do tempo, depois que deu uma baixada na adrenalina, eu comecei a me dar conta de alguns fatos que não fechavam com o suicídio. Primeiro item é o comportamento do Andrei. Ele estava organizando uma festa de final de ano aqui no condomínio e fazia uns 7, 8 meses que nós tínhamos nos mudado para cá. E ele já tinha amizade, organizando festa. Ele estava organizando festa, viagem para as férias dele, programando as férias dele, que ele queria viajar para a casa do meu outro irmão, que é padrinho dele também. Então, não tinha indício de uma criança depressiva, com problema de relacionamento com escola, com pais, com mãe, não. Tranquilo, assim, uma criança normal. Comportamento de uma criança de 12 anos. Aí, fui juntando prova daqui, prova dali, juntando uma informação aqui, né, levando muito não, muito não. Eu tenho nessa minha luta uma pessoa que é ímpar, que tem me ajudado muito, que é o Luciano Falavena, que na época nós estávamos namorando, e ele se enganjou, e eu digo nós, porque foi eu e ele os líderes, né, que eu digo, nós trabalhamos uma equipe, ninguém é mais importante que o outro, né, se nós chegamos onde chegamos hoje, foi graças a um empenho de uma equipe muito grande, de várias pessoas, porque nós levamos muito não de pessoas que poderiam nos ajudar, de órgãos que poderiam nos estender, nos dar atenção. Quando a gente ia lá no IGP, pedir o estado das perícias, eles se negavam, diziam que não estava pronta, que tinha que esperar. Laudo do celular do Andrei, que ficou quase 2 anos sumido, que nesse celular continha vídeos, segundo meu irmão, que eram que o Andrei tinha pesquisado, querendo saber como é que morria sem dor e como é que destravava uma pistola. Mas só que esses vídeos não existiam.
Esses vídeos eram outros vídeos. E ele disse para nós que ele queria convencer a família que tinha sido suicídio. Deixa eu só entender esse ponto, tá? Te interrompendo. Sim. O seu irmão, ele entra no seu quarto às 2 da manhã e ele fala: aconteceu uma tragédia, aconteceu uma tragédia. Depois, quando você vai ver o que aconteceu com seu filho, ele fala: não mexe na cena do crime. Ele assume ali a frente, né? O front, para ver o que aconteceu. Ele fala com a polícia, ele dá todos os indícios de que seriam, já confabulando, já orquestrando ali que seria que o seu filho teria retirado a própria vida, e ele vai dando esses indícios ali. E a gente não pode esquecer que ele era da Brigada Militar, ele já tinha conhecimento de crime, já tinha conhecimento de armamento e também de situações e cenas de crimes reais. Esse é o seu irmão. Isso, e ele não reconheceu o barulho do estopim da pistola dele, a pistola era dele. Ele confundiu com uma bateria de celular até hoje, nesses 6 anos com quem eu converso, ninguém diz que já viu uma bateria de celular estourando. A gente vê, né, depois eu fui pesquisar até na internet, sim, né, não tem nada a ver com um revólver, mas um policial militar que está acostumado com o som de tiro não identificou. E isso ele E diz aí que ele poderia ser um barulho de bateria de celular, né? Sim, ele disse que ouviu um barulho de bateria, parecia de um barulho de uma bateria de celular estourando. Naquele momento, tu poderia confundir, tu reconhece um barulho de uma tampa de panela caindo, de um vidro quebrando, algum som que a tua memória tenha gravado, né? Mas não de algo que tu nunca viu, nunca ouviu, aliás. Exatamente. Então, ele induziu para que tudo fosse para suicídio. E aí, para cada pessoa, ele contava um relato, né? Ah, porque aconteceu assim, porque era quando ele estava descendo da cama, quando ele estava mexendo aqui. Então, para cada pessoa, ele contava uma história. E aí, com essa minha investigação, né, as pessoas viram que eu comecei a abordar as pessoas com muitos cuidados em me contavam, e eu fui juntando as peças, e eu disse, bom, agora eu tenho que provar, como o advogado do processo, né, que é o doutor Marcos Barros, ele fala assim, a Kátia, nós temos que materializar as provas. E essa palavra materializar as provas, por momentos, assim, me irritava e eu não entendia, porque não adiantava chegar lá no escritório dele e falar, aconteceu isso, Kátia, nós vamos trazer a prova. Então, nós tivemos que materializar as provas nesse período todo. Um senhor fez uma nova perícia, né, o seu Joel fez uma perícia, eu acho que não sei se o nome dele pode ser divulgado, eu acho que não. Quando ele edita essa parte. Aí teve um Sem senhor que problema fez não. uma perícia particular, fez a perícia particular para nós, e aí ele contestou todas as perícias, o resultado da perícia do IGP. Então, eu também contei com contribuição de pessoas muito boas, que sensibilizaram com a minha dor, com a dor do Andrei, né, que foi a vítima maior dessa história toda. E em 2020, meu irmão se tornou réu por assassinato e por estupro. Ele E responde o agora, processo, né? Na verdade, ele agora está ele respondendo o responde processo e a audiência de liberdade. instrução e custódia, né? Audiência de instrução e julgamento, desculpe, está acontecendo agora, né? Isso, nós tivemos a primeira agora, dia 10 de novembro de 2022, né? Quando estavam quase completando 6 anos do assassinato dele, nós tivemos a primeira audiência. Tivemos a segunda audiência agora, dia 6 de dezembro. Estamos aguardando as próximas, né? É uma espera, é muito cansativo, é muito dolorido, porque a gente não tem nosso momento de luto, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Às vezes a gente fica conversando aqui em casa. Depois disso concluído, porque o meu foco no momento é provar que foi meu irmão que matou o Andrei. Um outro ponto, Kátia, que eu preciso abordar com você, desculpe a falta, por parecer uma falta de Não, sensibilidade, mas é porque realmente tem que ser abordado, é que no dia ele relata que poderia ser um barulho de uma bateria explodindo, só que não bate. Os sons são diferentes, e ele já vem com essa história pronta para você. Ah, foi um barulho de uma bateria estourando. Só que ele já tinha ali visto o Andrei, porque ele entrou no seu quarto falando: aconteceu uma tragédia. Então ele sabia que não era uma cena de um acidente. Ele sabia que era uma cena em que foi utilizado um armamento de fogo, uma arma de fogo. Ele sabia. Então
já veio com essa história pré-fabricada na cabeça, dizendo, dando uma desculpa que poderia ser por conta do barulho, se caso alguém do apartamento tivesse ouvido. E a gente tem que entender Uhum. um outro ponto. Você disse que o seu apartamento é pequeno, correto? Isso, Um isso. barulho, um barulho de disparo não é um barulho baixo. Pois é, e eu, meu apartamento, o quarto é do lado, né? E eu não ouvi barulho nenhum. E é muito, isso aí eu não consigo entender. Eu e a minha filha, né, nós estávamos dormindo no quarto do lado, nós não ouvimos barulho. Um outro ponto que nós precisamos abordar também é o que a arma utilizada não tinha nenhuma impressão digital, nem do Não Andrei, tinha, nem do seu nem, irmão, o que indica que a arma foi nem. limpa. Outro É ponto, que meu irmão entende, ele era do serviço da inteligência da brigada. Desde que ele entrou na brigada, ele entrou aos 19 anos na brigada, ele sempre foi um profissional muito bem qualificado, bem quisto pela corporação, né? Tanto é que chamaram ele para vir trabalhar no Ministério Público, né? Então, e ele entendia tudo isso. Na profissão dele, isso aí ele entendia, né? E claro que ele sabia conduzir as coisas para parecer um suicídio, só que ele deixou muitas falhas, né? O Andrei estava tapado com cobertor, o IGP, na hora da perícia, tanto eu, o meu irmão e a minha filha que prestamos depoimentos, declaramos que o Andrei segurava o cano da pistola, o cano. Ele estava assim com as mãozinhas como se estivesse rezando, e o cano estava aqui entre os dedinhos dele. Alguém que se mata não segura o cano. E aí, nós três declaramos nos nossos depoimentos que o Andrei estava segurando o cano da pistola. E no IGP, o laudo diz que, ao manusearmos o cadáver, encontramos a pistola tal dos pontos 40 sob o peito. Então, essas controvérsias, é isso aí, até depois eu te passo o contato do Marcos, o advogado, e ele acho que ele consegue te explicar melhor, porque essas partes técnicas, assim, não sei muito bem. não, tudo bem. Né? Mas, enfim, Eu vou conversar com o seu advogado. não Eu vou foi? conversar com o seu advogado depois em outra Tá, eu vou matéria, te com passar certeza. depois o contato dele. Então, não fecha essas coisas, sabe? E meu irmão sabia, ele sabia como conduzir. Então, o que que aconteceu, Marcondes? O Andrei, meu irmão matou o Andrei, o laudo da perícia constata que o óbito do Andrei foi às 1h30 da manhã, o meu irmão entrou no meu quarto às 2 da manhã, então ele teve 30 minutos praticamente para mexer o Andrei, para posicionar o Andrei para que eu visse uma cena que como se fosse um suicídio. E quando a polícia e o IGP chegaram, o Andrei estava em outra posição, porque as fotos que eu tive acesso, o Andrei está em outra posição. Um outro ponto, então, que eu gostaria de, infelizmente, fazer a sua memória relembrar. Não, pode ficar bem à Tá. vontade, Marcondes, É porque assim, porque eu realmente não consigo, pensei porque nessa fala, e aí então, às vezes, exatamente, as pessoas, Kátia, não quer. Não, é bem tranquilo, eu respondo, claro que esse é um nervosismo normal, então, eu pode ficar bem à vontade, Marcondes, é eu porque eu te não consigo respondo. ficar à vontade. É porque eu me coloco como Sim, pai, como mãe, eu não consigo. É o meu jeito. é que assim que acontece, né, Marcondes? Que nem eu digo assim, a minha dor, o meu luto, eles estão guardados num estojo. Eu tenho que guardar ele lá e deixar para quando eu resolver isso aí. O meu instinto materno, o meu título de mãe, faz com que aquilo, né? Bom, se tu é pai, a gente, quando vê um filho doente, a dor maior é ver eles daquele jeito, né? E a gente esquece a nossa dor e cuida deles. E é isso que eu faço, sabe, Marcondes? Eu guardo essa minha dor, esse meu luto, essa minha tristeza num estojo. E aí, que nem eu costumo dizer assim, eu não posso me dar o luxo de ficar chorando aqui numa cama e eu tinha que correr atrás das provas, eu tinha que correr atrás de uma coisa, de uma informação. Então, eu aprendi a não a conter meus sentimentos, né? Eu tenho meu sentimento, mas a deixar ele mais de canto e focar nisso. Esse é o meu objetivo. Tá? Então eu vou te perguntar. Então, pode perguntar, pode Eu vou, estar dentro da tua condição, pode te é sentir à porque vontade. eu me coloco no cara, que me desperta empatia. E eu não gostaria de ter essa Sim. memória, como é que você tem. Nunca na minha vida eu gostaria de passar por uma situação como essa e nunca que Eu não gostaria que desejo qualquer para outra pessoa passasse por isso, entendeu? isso. É, Eu não desejo isso para ninguém, é muito difícil. então eu vou te perguntar. Quando você entrou no Pode perguntar. quarto, você disse que o seu irmão falou não mexe na cena do crime. Você me Não mexe disse, para não alterar a cena do você crime. me disse que você puxou o cobertor, correto? Isso, isso. Quando Eu você me destapei, eu andei que nem panqueca, assim, porque estava tapadinho,
e eu vim desenrolando o cobertor assim para os pés Como que dele. você. As mãos dele estavam por baixo do cobertor? Sim, o cobertor estava tapando ele e ele estava com a mãozinha assim, ó. Ele estava assim, ó, eu vou fazer aqui na parede para te entender, que a parede, né, é que fosse o colchão. Aí ele estava assim, ó, com a cabecinha, com o queixo próximo do peito. E o rasgo aqui assim, ó. Só que o tiro estava para cá. Então, claro, depois disso aí tudo na hora, não me dei conta, mas depois analisando toda a situação, eu vi que o tiro, porque a bala como é que fala? Fragmentada. Ricocheteando, sei lá. É, e aí foi por contar no chão. Essa parte aí eu não sei muito bem como é que se explica aí, tá? Uhum. Mas, assim, ó, os indícios não fechavam com a cena, sabe, do quarto. Na hora, eu acho que ele deve também ter se perdido, sei lá, para montar a cena toda, né? Porque também, claro, o tempo correndo, e aí entrasse alguém no quarto, entrasse eu. Quando eu entrei no quarto, na cama de baixo do triliche, eu vi um borrão de sangue. E o meu irmão já estava com esse sangue, então eu acredito assim que ele deve ter deitado ali esperando eu entrar no quarto se eu tivesse ouvido barulho, como eu não ouvi. Sim, então, claro, isso aí é uma dedução, mas eu lembro que no dia eu ainda falei para o policial militar, o policial da Civil, que eu disse, tinha um borrão na cama de baixo. Tá, tudo bem. Vamos para outro ponto bem forte. Você disse que Não, pode falar. que o celular do Andrei ficou quase 2 anos desaparecido e que só depois de 2 anos que veio a perícia. E na perícia que eu tive acesso às E na informações, perícia não tem nada. é, na, peri- Oi? na perícia que eu tive acesso às informações, consta que tiveram arquivos apagados após o Andrei perder a vida. Não, na verdade, esses arquivos foram incluídos, aí que tá. Esses arquivos foram, como é que é? Eu não sei a palavra, foi Acessados, baixado, foi aberto, acessado, isso, essa palavra. Esses arquivos foram acessados depois do óbito do Andrei. mas também tiveram Eles arquivos que foram foram postados deletados. e depois mais adiante, eles foram deletados. Tem a história de um bilhete que foi encontrado no bolso de uma calça do Andrei. Que bilhete é esse? Eu ia perguntar isso É, também. esse bilhete está escrito assim, ó. Mãe, eu te amo. Me enterre com a camisa do Grêmio. Aí está escrito AND e o risco, como se errei meu nome. E aí do lado está escrito Andrei. Só que eu gosto de fazer essa linha do tempo para te conseguir entender a importância desse bilhete. Esse bilhete foi escrito num caderno que na segunda de noite, que o Andrei estava fazendo os temas com o Luciano, estava fazendo matemática, sei lá o que eles estavam estudando. Esse caderno estava guardado, ninguém usava aquele caderno. Ele saiu de dentro Aí o Andrei pegou esse caderno na segunda de noite e estudou nesse caderno, tá? E esse caderno ficou ali, voltou para o meu quarto. E esse bilhete eu encontrei na calça que o Andrei usou na segunda de manhã. Então, segunda de manhã segunda de manhã, a calça do Andrei e esse caderno do Andrés não se encontraram. Então, não faz sentido tu escrever um bilhete e botar numa calça que tu já tinha usado. O André usou essa calça na segunda, na terça ele foi para a escola e foi com outra calça. E ele chegava do colégio trocava de calça. E você veria. Então, e na hora, quando eu li esse bilhete, emocionada e já com a informação que o meu irmão tinha embutido na minha cabeça que tinha sido suicídio, eu chorando, emocionada, li a letra do Andrei. E aquilo, é a letra bastão, tu identifica, tu acha que é, né? E letra de criança, eu li assim, é a letra do Andrei, e aí me desesperei e tal, só que depois de tudo, eu peguei, fui ler o bilhete, eu disse, não, mas essa letra não é a do Andrei. E aí esse bilhete foi para a perícia, a perícia concluiu como não sendo, como é que é, não concluiu que é do Andrei. Deu Então não tem inconclusivo. conclusão. Isso, é isso aí, não foi conclusivo que a letra seja do Andrei. Então, a parte das perícias ficou tudo inconclusivo, eles não descartam a possibilidade de suicídio nem a participação de terceiros. Então, a perícia ficou toda inconclusiva, né? Então, tá, e aí meu irmão, ele entendia muito disso. A vida toda dele, profissional, foi nessa área, assim, né? Então, ele sabia articular as coisas. Kátia, o seu irmão, ele pediu de recordação
peças de roupa do Andrei. Que peças foram essas? Ele pediu as cuecas do Andrei. O Andrei usava aquelas cuecas boxer, assim, e aí ele falou, serve em mim, Kátia, se tu não vai guardar, eu quero elas para mim, que serve em mim. Eu, naquele momento, eu nem me dei por conta que era um pertence estranho tu pedir para alguém que faleceu as cuecas, né? E eu disse, então tá, leva as cuecas do Andrei. Mas, é claro, depois isso aí também foi um fator que pesou bastante, né? E aí eu fiquei pensando, bom, ninguém pede uma cueca. Colegas dele, amigos, a gente deu algumas recordações, peça toalha, bermuda, sabe? Mas Santinhos, o André gostava muito de Santo Antônio, mas ninguém pede uma cueca. E aí, fazia poucos dias, quando ele tinha sido assassinado, ele pediu as cuecas do André. Tá. Eu vou te perguntar, depois de quanto tempo que o Andrei perdeu a vida, o seu irmão pediu as cuecas? Eu não estou lembrando, se eu parar bem, agora eu consigo lembrar, agora que eu fico mais emocionada, me perco. No máximo, 7 dias foi. Eu acho até que foi no dia que a gente voltou, foi antes do bilhete. O bilhete foi na quinta, o André faleceu na terça para quarta, e esse bilhete eu encontrei na quinta seguinte, né? O pedido das cuecas, se eu não estou muito enganada, foi ainda no dia ainda foi no dia que o André ainda estava arrumando o corpinho dele. Porque eu entrei no quarto, foi bem assim, eu entrei no quarto e eu, tipo, o pessoal, eu falei, eu não quero que ninguém leve as roupas do André aqui. Eu vou voltar do velório e aí eu vou definir o que eu vou fazer com as roupas do André. Porque às vezes as pessoas, para amenizar a dor, né, recolhe as roupas, recolhe os pertences, tal, enfim. E aí eu abri as portas do roupeiro do André e falei, não quero que ninguém mexa aqui, que eu vou ver que destino eu vou dar para as roupas do André. Porque naquela hora não era aquilo ali que eu tinha, não era prioridade, eu decidi o que eu ia fazer. E depois eu até acabei doando para o Lar Santo Antônio aqui de Porto Alegre, porque como o André era devoto, gostava muito de Santo Antônio, eu achei assim, bom, eu vou dar para uma instituição. E juntei todas as roupas dele e dei, menos as cuecas, né, que as cuecas o meu irmão ficou com elas. Deixa eu te perguntar outra coisa. O Andrei, ele tinha 12 anos, ele tinha um corpo mais para uma criança ou mais para um adulto? Não, uma criança. Tá. Inclusive, havíamos feito uns exames nele ali, lá por abril, que ele era menor, ele era muito pequeno, ele era pequenininho em vista da turma dele. E aí eu fiz o exame e tal, daí o médico disse, não, daqui a pouco ele vai dar o esticão dele ainda, ele ainda é pequenininho. Ele era porte médio para menor, sabe, para 12 anos. Eu tenho 1,54 m, ele era bem menor que eu. Então, ele deveria pesar o quê? Uns 40 quilos? Eu não estou me lembrando do peso dele. Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, tá? Vou ser bem direto agora. Uhum. Sim, para ver se as cuecas serviam no meu irmão. Não tinha como servir. Exatamente. Por que ele Não falaria tinha como isso? servir. Porque, assim, a cueca, né, essas roupas íntimas são uma coisa confortável. E aí, claro que não serviria nele. Elas eram parecidas porque elas eram, o detalhe da cueca é que era boxer com aquelas listrinhas, e elas eram parecidas, o modelo das cuecas dele. Mas que servisse no meu irmão, não serviria. Certo. Eu vou te perguntar uma pergunta muito delicada agora. Você sentiu Acho que falta de alguma roupa íntima dele usada que desapareceu? Se por um acaso, em algum momento, você pensou nisso? Não, porque o que aconteceu? As roupas naquele dia ali tinham sido todas lavadas, estava tudo guardado, então o André só estava com a cueca que estava no corpo, que foi levado com ele, né, e dispensado lá, e, e as cuecas estavam todas dentro do roupeiro, então não... E aí, na hora, eu também não contei, assim, para ver quantas... realmente, essa pergunta bem... Eu não contei, mas eu juntei todas as cuecas do André e entreguei para ele. Tá. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. 2016. Em 2017, nós tivemos uma reviravolta no caso, com o aparecimento de uma testemunha que disse que, numa idade próxima à do Andrei, teria sido abusada pelo seu irmão. Essa testemunha procurou Isso. você. Você pode contar pra gente esse episódio, por favor? Ponto, sim. Não foi em 2017, foi em 2020. Tá. Em 2020, quando a gente... até então, nós fazíamos tudo
sigiloso, assim, né? Não tínhamos a divulgação, nós não podíamos divulgar, porque, inclusive, o meu receio naquela época era que meu irmão me processasse por eu estar fazendo uma calúnia, né? Porque até então ele não era réu. Nós estávamos fazendo tudo discretamente. Investigação E particular. tanto é que isso, hoje em dia, o meu irmão está me processando por calúnia e danos morais. É, só que ele tá lá respondendo o processo, né? Tudo bem. É, mas ele está me processando, ele quer, eu não entendo muito essa língua do vocabulário dos advogados, mas ele quer dinheiro porque, porque eu estou falando mal É, dele. mas não vai conseguir nada, Tá, não. não, Deus quiser, Deus é justo, ele vai ser preso. Tá, em 2020, quando repercutiu que estourou, que dele se tornou réu, né? Então, eu pedi numa reportagem que eu fiz que as pessoas me procurassem na delegacia, quem tivesse sido vítima dele, ou se pessoas que foram vítimas em outras situações, porque a gente vê que eu não sou a única mãe que passa por isso, infelizmente, e não vou ser a última, né? Continuam, é um crime que continua, infelizmente. E eu fiz um apelo, e nesse meu apelo, pessoas me procuraram, que foram vítimas dele. E aí a pessoa foi, prestou depoimento, e aí teve um peso muito importante no processo e deu mais uma reviravolta, né? Então, por isso que eu digo, eu contei com o apoio de muitas pessoas do bem, que cada um fazendo um pouquinho, hoje em dia estamos prestes até a terceira audiência, para que ele seja preso, que ele seja punido. Quando essa pessoa procurou você, que testemunhou, essa testemunha, ela deu uma reviravolta no caso, porque ela disse que foi abusada numa idade muito próxima do Andrei, acusando o seu irmão. E essa testemunha é que foi responsável, como prova ali apresentada, Ele que seu irmão dizia, poderia ser responsabilizado pelo que aconteceu ao Andrei. Você sabe ali como que o Ministério Público, foi uma promotora que assumiu no caso, né, enxergou essa testemunha? Você deve ter conversado com a promotora. mas essa parte sim, eu participo, mas eu não sei falar essa parte assim, porque eu uso muito palavras técnicas e aí como eu fico às vezes muito emocionada, às vezes tem palavras que eles usam que eu não consigo nem entender o significado, eu tenho que perguntar, isso, então, essa parte eu não posso te responder. O doutor Marcos com certeza te responde. A promotora é a Lúcia Helena Calegari, é uma pessoa que me amparou no momento de desespero, porque quando eu me dei conta, assim, do tamanho do desafio que era para provar, eu sou uma auxiliar de enfermagem, né? Meu irmão, tenente da brigada, super requisitado, sempre bem quisto durante nos quartéis, por onde ele andava. Eu pensei, quem é que vai acreditar? Vamos pensar que eu estou tentando achar uma justificativa para o suicídio do meu filho. E a doutora Lucilena Calegari, ela me olhou e disse assim, Kátia, eu tenho um filho de 10 anos na época, em 2017. E eu não acredito no suicídio do teu filho. E nós vamos provar que foi teu irmão. E aquilo ali me deu um gás, sabe? Que eu pensei assim, ó, alguém importante, alguém está me olhando com outros olhos. Não com olhar de pena, nem me julgando. Então, ela foi, claro, ela é fundamental, né? Mas é que eu misturo, às vezes eu digo aqui para o pessoal, eu misturo a parte profissional com a parte emocional. Eu, como mãe, Normal. eu sou muito grata. Eu sou muito grata à doutora Lucilena Calegari, eu sou muito grata ao doutor Marcos Vinícius Barrios, que é o advogado, como é que fala? De Assistente de assistência, acusação. né? Isso, isso. Então, eu sou muito grata ao doutor Marcos, muito grata à doutora Lucilena Calegari, porque são pessoas que eu não vejo eles como profissionais, eu como mãe, eu vejo eles como seres humanos que estão me dando esse suporte, essa ajuda, né? Eu vou te perguntar, você escutou o depoimento dessa testemunha, né? E eu vou te perguntar então, Sim, você sentiu que a história dessa testemunha era uma história verdadeira? Você viu emoção sim. nessa pessoa? Sim, sim, muito, muito verdadeira, e aí mexeu muito comigo, mexeu muito, porque não tem como eu não imaginar o Andrei passando por uma situação parecida com que essa pessoa passou, né, e claro que toca muito, me doeu muito, mas é, é, o Andrei não teve a sorte que essa pessoa teve, né,
Então, me doía mais ainda, e eu não é que eu desejasse que fosse o inverso, entende? Eu Não era sei, inveja que a entendo. outra pessoa teve, entende? Mas eu ficava pensando assim, o Andrei não teve essa oportunidade. E aí, o meu irmão matou o Andrei justamente por isso, porque ele sabia que no outro dia o Andrei me contaria. O Andrei contaria o que teria acontecido, que é o que aconteceu entre eles ali. Então, a única maneira dele calar o Andrei não seria com dinheiro, não seria com chantagem, ameaças, sabe? Porque o Andrei tinha 12 anos, ele tinha uma personalidade muito bem definida, ele era uma criança despachada, falante, comunicativa, ele sabia se resolver. Então, ele sabia que o Andrei me contaria no outro dia. E a única maneira que ele teve foi assassinando o Andrei. Agora, Kátia, a gente está mais próximo da justiça, porque nós estamos agora na audiência de instrução e julgamento, no qual estão sendo produzidas as provas que podem fazer com que o seu irmão sente no banco dos réus. E, a partir desse momento, parece ser desenhada a justiça. Mas a gente não está acompanhando o julgamento em si por conta do tipo de julgamento, ser um julgamento mais sigiloso, as informações são mais reservadas. Mas o que diz a promotora? Ela falou que é provável que o seu irmão sente no banco dos réus? Ou Eu acredito, eu não conversei bem com ela sobre isso, porque como eu fico muito emocionada, e aí eu meio que me atrapalho, assim, então eu não conversei com ela sobre isso, nem com o Dr. Marcos, mas eles aqui na nossa conversa informal, assim, a gente acredita que sim, que ele vai ser preso, né, que não é justo, né, ele tirar a vida de uma criança, claro, a gente vê muita injustiça, né, mas o nosso empenho, a nossa dedicação é para que realmente ele seja preso. Eu digo assim, eu não sei, eu não entendo muito da lei, quanto tempo ele ficaria preso, um bom né? tempo? Só que, eu peço a Deus que ele fique bastante tempo, e eu sei que mudou a lei, né? Eu acho que até foi por causa, agora é 30 anos, alguma coisa assim, de pedofilia, né? Mas infelizmente a lei, ela só retroage quando é beneficiário ao réu. Quando é posterior, É, infelizmente, não. Ele vai ser julgado hum. pela antiga lei. Infelizmente. O meu desespero é tanto para que ele seja preso, que eu penso assim, claro, que tem que ele pode recorrer, essas coisas assim, mas o fato de eu saber que ele vai ouvir a palavra que tu está sendo processado, não processar, não, que tu vai, que tem um presidente, como é que eu falei? Ele está sendo Condenado. condenado. Isso. Só o fato de eu saber que ele vai ouvir a frase, você é condenado, isso me dá um conforto, e não é vingança, não é instinto de vingança, Não. é instinto, Justiça. é um sentimento de justiça. Exatamente. Quanto mais ele ficar preso, melhor para mim, melhor para a sociedade, porque ele tem um bom comportamento profissional, sim. Ele não trabalhava com crianças, né? Ele trabalhava com adultos, com mulheres adultas, com homens adultos. Então, ele não põe em risco os colegas de serviço dele, ele põe em risco as crianças que conviveram com ele. Então, ele ficar preso, para mim, quanto mais tempo, melhor. Mas se ele ficar preso um dia, dois, três, me conforta. Kátia, quando teve o depoimento dessa testemunha, que ela falou que tinha, na época, 12 para 13 anos, ela falou o local onde foi, proximidade, localidade. Você sabe dizer se o seu irmão, nessa época, estava naquela localidade? Sim, está. Não, os fatos são, como é que fala? Fecham todos, sabe? Todas as informações têm sentido, sim. Agora nós estamos ali na audiência de instrução e julgamento. Foram ouvidas agora as testemunhas de acusação e vão vir agora testemunhas de defesa e o réu, e o indiciado, né, que é o seu irmão. Isso. Possivelmente, em janeiro, agora, fevereiro, nós vamos já ter a confirmação ou não que seu irmão vai para o banco dos réus, né? Possivelmente Isso. sim, já que a história ela tem indícios. Além dessa testemunha, outras pessoas vieram te procurar ou não? Ou pessoas que vieram assim, Sim, eu tenho essa notícia, mas eu não vou testemunhar porque eu tenho medo do seu irmão. Algumas pessoas vieram falar isso com você? sim. Mais uma pessoa prestou depoimento, né? Mais uma outra vítima dele, que teria com a idade parecida
do Andrei, na época, hoje em dia são 2 pessoas adultas, e nós tivemos outras pessoas que também foram assediadas por ele, pedindo fotos de biquíni, insistindo que a pessoa mandasse foto para ele, tá? Então, eu soube a informação de uma pessoa que se negou, que ela disse que não iria, porque ela não queria se comprometer. Se ele fez aquilo com uma criança, então ela não queria se envolver. Eu não posso fazer nada, né? A pessoa me falar e falar num juiz é muito diferente, né? Sim, E aí entra aquilo que o doutor Marcos dizia, nós temos que materializar a prova. Se tu chega lá dizendo assim, fulano me procurou, disse que aconteceu isso, mas não tem coragem de prestar o depoimento. Não tem valor, né? sim, entendo. Infelizmente, assim como no caso do Andrei, deve ter outras pessoas também que não se encorajam a falar, e eu vou te falar, é muito difícil, porque tu tem que insistir para provar uma coisa que é um direito teu, tu ter proteção dentro da tua casa, né? Olha, são 6 anos que eu venho nessa luta, eu não, em nenhum momento eu pensei em desistir, mas que é cansativo, é dolorido, porque tu enfrentar nãos quando tu pensa que tu vai ser, alguém vai te puxar, vai te abraçar, vai te acolher, e vão dizer, não, nós vamos provar que isso, não, porque, ou então, vamos provar o que aconteceu, né? Então, se não quer, se não está concordando com isso que para mim é tão óbvio, então que pelo menos não bote barreiras. Nós encontramos muitas barreiras, muitas barreiras difíceis mesmo. E eu sempre digo, eu tenho o meu carregador de energia, de força, é o título, lá na certidão do nascimento do Andrei diz mãe, e isso me dá toda essa carga. De ir à luta, de correr, não importa se eu recebi não de uma pessoa mais humilde, uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, um cargo maior, eu digo, bom, os nãos eu vou empurrando e vou provando que foi meu irmão. E cada não que eu recebia, por momentos me dava um desespero, eu ficava desorientada, pensando, meu Deus, tá cada vez mais difícil, mas aquele não, por trás daquele não, parecia que era ele que me impulsionava para provar que aquele não ia me parar, que eu vou provar que foi meu irmão. Então, quando ele se tornou real, para mim, já tivemos uma grande vitória diante da dificuldade que foi nós chegarmos até ali. E agora, ele ficar preso é uma vitória maior ainda. E aí eu digo, é uma vitória sem um título, sem uma medalha, que seria ter o Andrei, né? Então, é dolorido, Uma vitória sem mas premiação. Porque a premiação seria um exatamente. Andrei de volta, isso não vai acontecer. Aí por isso que eu te falo, às vezes, quando eu digo assim, a justiça, a palavra justiça, para mim não soa tão bem, porque para mim é justo ser uma coisa pela outra, né? Uma troca. Meu irmão vai preso, o Andrei volta, e a gente sabe que isso não. Mas o fato dele ficar preso, isso me conforta, sabe? Entendo mesmo. Kátia, obrigado. Obrigado por você vir aqui. Obrigado por você compartilhar essa história. A gente vai acompanhar o desenrolar dela agora, a partir de hoje, junto com você. A gente vai pegar esse julgamento, vai acompanhar, saber o desfecho dele e vamos pedir aqui a todos que compartilhem, que falem, para que exista justiça, para que esse caso ali ganhe justiça, porque já são 6 anos de dor para uma mãe que busca, não vingança, mas busca que o algoz do seu filho, seu próprio irmão, pague pelo que ele fez, segundo o Ministério Público. É isso, Kátia. Muito obrigado mesmo, tá? E o que você precisar, a gente está aqui. Tá bom, eu agradeço, te agradeço a todos, porque essa vitória não vai ser só minha, não é só minha. É de todas nós mães, todas nós que temos filhos, todos nós que conhecemos uma criança. Então, é uma vitória, a perda é minha. Quem perdeu o filho fui eu sou a mãe do Andrei, mas a vitória é de todas as pessoas, né, de vocês, do teu canal, das pessoas que dão esse suporte, e que isso sirva de exemplo para que outros casos não venham a acontecer, para as pessoas verem que se acontece, a pessoa vai ser punida. Às vezes as coisas ficam tão banalizadas e aí as pessoas não se encorajam de fazer a denúncia porque pensam, eu vou fazer e eu não vou conseguir ter o resultado, né? Como eu te falei há pouco, foi muito difícil chegar até aqui.
Então, tu tem que ter uma persistência muito forte e, ao mesmo tempo, tu tem que guardar esse teu luto num canto, né? Então, quando eu digo difícil, é realmente lidar com emoções e não perder o foco, não perder a razão, né? Verdade. Obrigado, Kátia. Fica com Deus e a gente vai se falando, tá bom? Tá, ok, obrigada. E é isso, gente. Tivemos a história do Andrei, contada por sua mãe. Uma história que poderia ter um desfecho diferente, caso o Andrei não tivesse, naquela noite, no seu apartamento, no seu quarto, o algoz, mas teve. Então que a justiça seja feita. Hoje estou apresentando sozinho, porque estamos aqui em ritmo de final de ano, então o que seria hoje uma matéria com a Fernanda, estou eu sozinho, mas na próxima live estaremos juntos, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.